Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de projetos elétricos industriais, né? E a dica de hoje do Senai Play é sobre, né, a parte aí de fabricação mecânica, aí, mais uma vez, né? A gente vai fazendo aí os passos aí da indústria, né? Lembrando, né, que esse é um material a mais, né? Material auditado e que, né, geralmente, assim, um material auditado você pode ter, né, assim, a plena confiança, né? Igual ontem a gente estava discutindo sobre primeiros socorros em outra turma, e aí gerou, né, um questionamento, até mostrava lá a imagem de um cidadão no chão, né, com risco em eletricidade. Daí ele estava utilizando, aí um, um dos passos, né, para você fazer isso é você retirar a fonte de energia, ou seja, desligando, né, seccionando, ou até mesmo afastando essa fonte de energia. Aí no caso lá do exemplo, era um cabo energizado. Porém, se esse cabo energizado ele for de baixa tensão, até que com calçado de segurança, né, com essa vara, ela dava mais ou menos a metade de um cabo de vassoura, né? Até que dava para você retirar essa fonte de energia. Porém, se fosse a média tensão, né? Na média tensão por fase a 13,8 tem 7.965 volts, né? Ou seja, o campo eletromagnético, a indução eletromagnética ali, mesmo você com calçado de segurança, aí dependendo, vamos supor que você está no final do dia e aí está utilizando o calçado, a gente sabe que dependendo aí do dia, você está, né, todo suado, né? Então, ainda mais com nível de tensão alto desse, né? Não é recomendável, né? O recomendável primeiramente, né, chamar uma equipe e o ideal é você utilizar uma vara de manobra daquelas telescópicas. Ou seja, vocês conhecem a vara de manobra telescópica? Aí tem a segmentada, ou não? É de comer ou passar no cabelo? Depois eu vou mostrar para vocês, Eu então. conheço um pouco, professor, Ah, se mas só um trabalha na pouco área? mesmo. Ah, Eu já cheguei a trabalhar. não é Trabalhei, porque isso, ela tem um material isolante, né? sim. Aí geralmente tem uma ponteira, que você coloca lá a ponteira, por exemplo, para você fazer a abertura de um circuito, aí eles chamam de ponteira universal, que praticamente tudo você pode acoplar, né? Desde serrote para você acessar uma galha, né, que está muito longe, você fazer um dos trabalhos, que é o trabalho à distância, né? Então, assim, dependendo, né, até mesmo o material auditado, né, tem algumas ressalvas, né, que aí no próprio vídeo falava, né, se for média tensão ou se for alta tensão, afastar, né, só a equipe mesmo que trabalha com a vara de manobra. Pois eu vou mostrar aqui um vídeo que eu recebi de uma equipe, né, eles estavam trabalhando na rede rural. Daí o isolador de pino, o laço pré-formado, ele quebrou, e aí o cabo de média tensão da rede monofásica bateu bem no pino, e o pino, ele fica, e era um poste, se eu não me engano, era um poste duplo T, e ele fica o quê? Ancorado na furação natural lá do... E também o de seção circular, ele fica numa cinta metálica. Então ele estava conectado, né, com a média tensão, só que não havia nenhum sinal aparentemente parecia que não estava energizado, né? Enquanto a gente vê a dica aqui, eu vou procurar o material, vou mostrar para vocês, tanto que necessariamente às vezes a média tensão ela tá tocando em um poste e ele não está dando corrente de curto-circuito. Inclusive, ele apenas energiza, né, um sinal de que o aterramento daquele postamento não está bom. Então ele simplesmente energiza. E aí e não dá nenhum sinal, né, que é centelhamento.
E se ele não dá centelhamento, a chave fusível ela não enxerga, né, aquilo como um curto-circuito fase terra. Vou compartilhar aqui com vocês, aí vamos ver a dica de hoje. Já que eu mostro aqui. Vou pôr o som aqui, que senão tem um dia desse que eu esqueci de pôr o som e os alunos. Sorte que eles me avisaram. Ah, beleza. Dá o play aqui e a gente já inicia com a dica de hoje. Processos mecânicos estão sempre ao nosso redor. De um simples tijolo nas nossas casas aos meios de transporte, como bicicletas, carros, aviões, o nosso entorno é resultado de processos de fabricação mecânica. E vale lembrar que as máquinas responsáveis por essa produção também são fruto da fabricação mecânica. Não é à toa que profissionais envolvidos nesse ciclo podem trilhar múltiplos caminhos, como pesquisa de tecnologias, execução de projetos e gerenciamento de manutenção. Os tecnólogos em fabricação mecânica são profissionais com graduação de nível superior que podem atuar numa ampla gama de empresas. Metalúrgicas, siderúrgicas, montadoras, indústrias de itens variados e ainda no setor de serviços e instituições de pesquisa e de ensino. Considerados mais versáteis tecnólogos, esses profissionais estão envolvidos em todas as etapas da fabricação mecânica e devem ter visão abrangente, levando em conta questões como meio ambiente e segurança do trabalho. E aí, se identificou com o universo da fabricação mecânica? Se automação, robótica e novas tecnologias são temas que instigam você, a graduação tecnológica em fabricação mecânica pode ser o caminho ideal. Só não deixe de procurar uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Combinado? O que mais me atraiu no curso de tecnologia é justamente poder entender o processo de criação de um produto. Eu consigo gerenciar um produto do início até o seu final. Aqui é por onde o material vai passar. Isso. Certo? Exatamente. É o diâmetro do canhão ali, da ponta do canhão. A largura da parede aqui é 1 milímetro. A largura de parede é 1 milímetro e aqui é 1,43. Sim. Vai ter um software que a gente usa de desenho, baseado no que a gente precisa, nas medidas que a gente já tinha, que eram as medidas da torneira, a gente começa a desenhar, desenvolver o produto. Que é o produto final. Hoje em dia, tudo que a gente... Então, pessoal, fazendo um adendo aí, né, esses softwares aí, no caso, esse de fabricação mecânica, não sei se é o caso desse aí, mas o pessoal utiliza, né, alguns aí de simulação 3D, acho que é CATIA, alguma coisa, e tem também o da Autodesk, o Inventor, ele, desde o, né, estava vendo que era o desenho técnico, né, mostrando a vista frontal, vista lateral, e também ele em 3D, né, com as vistas, as extrusões, né, os chanfros. Então, assim, é fundamental, né? E esses softwares, né, eles, além de acelerar, né, o processo de criação, também acelera, né, o processo. Imagina, né, como que seria as tarefas aí, né, os projetos sem um Excel aí da vida, né? Pensa, né, que no início lá a Microsoft, né, ela fez a proposta, né, para a IBM, foi a IBM, e daí eles achavam que a vantagem era vender a máquina em si, né, o computador. Então, no software, não, deixa o software aí, esse tal de esse Bill Gato aí, né, esse cara aí. Então, o software hoje em dia, ele, né, imagina,
Você precisa de uma cópia. Eu lembro que quando eu peguei aula de desenho, tinha o gabarito do professor, por exemplo, era aquela folha, tipo papel de seda, né? Daí ele colocava por cima das tarefas, né, dos projetos e fazia a correção. E você também imagina, você requerer uma planta nova do projeto. Hoje em dia, né, igual vocês estão vendo aqui na tela, né, você vem aqui só, né, mandar imprimir, né, ou no A0, né, ou A1 ou A2, né, o tamanho aí. E aí você tem, né, por exemplo, tem o CAD-PROJ, ele tem o Proelétrica também, né, o Proelétrica eu já utilizei ele bastante. Ele vê esses elementos aqui não como um elemento gráfico, né, um vetor, uma linha, mas ele enxerga, né, como um barramento ou como um cabo aqui, né, e você clicando, né, no menu, ele já, por exemplo, lista de material, inclusive, na escala aqui, ele já fala, ó, vai dar tantos metros de cabo, né? Imagina, ou você fazer uma alteração no desenho, né, que é a arquitetura BIM, que chama, né, o BIM, você fazer uma alteração no desenho, por exemplo, mudar um disjuntor, e aí antigamente você teria que mudar nas outras pranchas, né, vamos supor que tivesse umas 10 pranchas, por exemplo, você teria que mudar em cada prancha. Hoje em dia, né, com a arquitetura BIM, você modifica em um ponto, os outros, né, que dependem dele, né, os outros barramentos, outros pontos de força, né, o específico ou até mesmo geral, eles já atualizam ali. Então não é mais um desenho, né? Por exemplo, a gente utilizava a prancheta, aquela com a régua paralela, né? E um AutoCAD aí da vida, um Inventor ou qualquer um desses programas aí, é como se fosse, né, uma régua paralela, com os esquadros, só que digital, né? Hoje em dia ele é mais do que isso. Ele é mais do que um mero software de desenho. Ele é um software que ele entende que aquele desenho ele tem um significado, né? Igual aqui, né? Ele entende que esse poste aqui ele é um duplo T. Ele entende que esse cabo aqui é um cabo, né, de alumínio com alma de aço. Então tem toda uma associação do desenho com uma lista de material e que imagina, né? Eu no começo, quando eu era estagiário, eu tinha que listar tudo que estava aqui no desenho. Hoje em dia não, você clica com o direito do mouse, está lá, lista de material. Já gera a lista, aí ele pergunta se você quer em Word ou você quer em Excel. Aí você gera ele, por exemplo, em Excel e você manda para o comprador, né? Dependendo aí do tamanho da empresa, tem um departamento de compras, né? Que ele compra os cabos, os insumos, né, para um projeto industrial, por exemplo, né? Os insumos necessários. Então, aí o comprador, ele pega, né, faz a cotação, sei lá, na Eletroenergia, na Transol, nas lojas aí, nas maiores aí do ramo, e daí ele, geralmente, assim, não é sempre que é o menor preço, né, mas o melhor preço dentro aí do orçamento aí da empresa. Então, assim, hoje em dia é muito rápido. Antes demorava, sei lá, dias, semanas, meses, às vezes tem projeto aí que se eu tiver já bem treinado aí no CAD-PROJ ou qualquer um análogo aí, você demora questão de horas, um projeto que você demoraria dias ou até meses. Continuar aqui com a dica, pessoal. A gente faz, a maior parte dos seus produtos ao seu redor tem um material plástico nisso, entende? Então acredito que isso tende a crescer. É mesmo uma área dinâmica, que exige versatilidade e criatividade por parte do profissional. Mas isso a gente já viu que os alunos do Senai têm de sobra.
A empresa Âncora produz aqui em São Paulo sistemas de fixação, fundamentais para o setor da construção civil. Você vai ver já já a atuação do tecnólogo em fabricação mecânica nesse desenvolvimento. Mas antes, vamos fazer uma breve viagem ao futuro da indústria de fabricação mecânica. Diversos dispositivos poderão atuar tanto sozinhos como em conjunto com outros controladores. Parece complexo, mas o conceito é justamente simplificar e distribuir inteligência. Isso significa que cada componente de um sistema mecânico será responsável pela gestão de parte do processo e, ao mesmo tempo, poderá atuar com outros dispositivos para otimizar toda a produção. Por trás dessa proposta está o conceito de divisão de energia e de memória de processamento. As redes de informações serão fundamentais nessa proposta, assim como dispositivos de segurança. Os mais tradicionais na fabricação mecânica, como cortinas de luz, tapetes e travas, continuarão a existir. Mas as peças utilizadas serão menores e mais integradas ao design das máquinas. Essas tecnologias abrem 1000 possibilidades para a fabricação do futuro e terão um forte impacto em tudo aquilo que consumimos. Podemos aguardar por produtos mais funcionais, eficientes, com mais durabilidade e menor custo. Só resta aguardar, que a evolução está por conta dos profissionais da fabricação mecânica. Hoje descobrimos que o campo da fabricação mecânica é um universo a se explorar. Afinal, o processo está presente em diversas utilidades do mundo contemporâneo. Vimos também que essa é uma profissão bastante versátil e que está presente em todas as atividades industriais. Nos vemos no próximo programa com mais uma profissão que tem tudo a ver com os dias atuais. Gente. Não, e eu lembrei. Deixa eu só. Vocês lembram daquele filme lá do Homem de Ferro 1? Quando ele volta lá da caverna, onde ele ficou preso. Daí, por exemplo, o Jarvis, né? O que é o Jarvis? Eu fiquei intrigado quando eu vi aquele filme. O que eu poderia falar que é o análogo ao Jarvis de hoje em dia, né? É o famoso, provavelmente vocês já estão a par aí, né? O chat GPT, né? Que é o quê? Uma inteligência artificial, né? É o que mais próximo, até muitos, tem até uns livros aí, uns aí de ficção científica, né? Que falava que ou já hoje aqui em 2023, né? Teriam robôs. Hoje nós temos robôs, né? Mas só que não é um robô físico, né? É um programa, né? Um bot. E daí esse bot, né? Hoje em dia ele utiliza, né? A heurística aí, né? As linguagens de programação aí, interpretação. O Jarvis ele é uma releitura do que seria o chat, que seria um chat GPT da vida. Aí vocês lembram que o Tony Stark pegava e falava, ô Jarvis, eu quero, né? O primeiro problema que ele teve foi a questão do congelamento, né? Teve o congelamento aqui, deixa eu. A armadura congelou, não foi? E daí aí ele falou, ó, eu tenho uma sugestão, né? O que foi utilizado lá no satélite Serafim, né? Que é a cobertura lá de ouro, né? Então, hoje em dia, esses programas aqui, igual a gente vê aqui, né? Do AutoCAD, você pode integrar, né? No futuro próximo aí com a inteligência artificial e ela te dá, por exemplo, fazer o trabalho pesado e te dá dicas, né? Agora vamos lá. O que vocês estão com dúvida aí? Eu lembro que tinha um colega de vocês que estava com dúvida na atividade 3, né? Tem alguma atividade aí que vocês estão. Fazer aqui um overview. Aqui, SAP. Eu já deixei as plantas aqui abertas. Eu peguei e converti elas todas para o AutoCAD.
Pelo menos o desenho aqui ficou adequado, porque com o PDF é ruim, né, da gente... Aí ficou até razoável aqui, a qualidade do desenho é bom. Eu tenho um programa que ele faz essa captura e passa para o arquivo DXF, né, que é uma das subextensões dos arquivos do AutoCAD, né, e depois, quando ele faz a conversão, né, desenho, a gente salva ele como DWG. Eu já deixei já. Da atividade 1 a gente já falou, né? Tô refazendo aqui os caminhos aqui, né? Mas eu vi pelo menos, acho que quase todos já enviaram essa atividade 1, né? Todo mundo entendeu, né? E aí é só, né, você setar a quantidade necessária. Ah, não, eu tô com a dúvida aqui, ó, é a quantidade de documentos ou atividades, né? Se for uma especificação, é um documento. Se for, por exemplo, uma planta de força e aterramento, né? Não deixa de ser um documento, né? Mas é o que? É uma especificação, aí, ah, levantamento de campo, é uma atividade. Então eu vou fazer esse levantamento de campo quantas vezes? Pelo menos dos que eu já corrigi, todo mundo entendeu aqui, né? E a planilha aqui já está integrada para isso, né? Inclusive, né, quando a gente chegar aí no módulo específico 3, tem uma atividade aí, salvo engano, ou ela é a última, às vezes ela é a última, a penúltima matéria, que é projetos do CEP. Então, uma das tarefas é semelhante a essa. A diferença é que em vez, né, de itens aqui, né, que a gente tem o quê? 33 itens, que eles podem, não tem mais aqui, ó. É a RT, né, anotação de responsabilidade técnica. Tem um sistema que a gente acessa, né? Mas como eu estava fora aqui, até pedi a ajuda de um colega que ele trabalha nessa área aí de aprovação de projetos, né? Apesar da Equatorial, né, já tá atuando, ainda o sistema lá que eles estão utilizando ainda aparece lá Enel, o da Enel, né? Então tem um site lá que a gente acessa. Aí, geralmente, quando você finaliza, né, seu curso de engenharia elétrica, seu curso de tecnólogo em eletrotécnica ou de eletrotécnica, você envia um e-mail lá para o. Eu não lembro, pelo menos na época era o Fabrício lá que era da Celg, né? E depois ele só foi remanejado aí. Aí daí você mandava o e-mail, eu posso até buscar aqui no meu e-mail. Você manda esse e-mail pedindo o cadastro, né, no SICAP, né, que é esse sistema, porque antigamente você finalizava o projeto, você tinha que ir, né, como se diz, na unidade, imprimir as pranchas aqui, né, de todo o projeto aqui, por exemplo, o SPDA, pelo menos aqui na concessionária aqui, Goiás, ele não há necessidade de aprovação. Mas aquela história, não é porque não tem a necessidade de aprovação, é que ele não seja necessário numa edificação. Por exemplo, edificação a partir de 4 pavimentos já se faz necessário. Quando eu falo edificação, uma edificação de uso coletivo, né? Kitnets, hoje em dia, né, tem kitnet, apartamentos. Você já precisa, né, da aprovação, não na concessionária local, mas de o quê? De um engenheiro eletricista, o eletrotécnico ele pode, e daí ele faz, né, o projeto lá, o de SPDA, mostrando as descidas, igual está mostrando aqui, né? Ó. A própria captação aqui, ó, ele utilizou vários métodos aqui. Tem o método da esfera rolante, que aí você utiliza aqui esse
Tá vendo essa área churada aqui? É o conceito de espaço protegido. Quando você tem um sistema aqui de captação, né, que o para-raio é o quê? Você tem a captação. Essa captação nem sempre é por um captor tipo Franklin, né, que é aquele que parece um pé de galinha, ou chama terminal aéreo, que é simplesmente como se fosse uma arte de aterramento, só que ela fica. Aí você coloca várias aqui, ó, na parte mais alta aqui da edificação. E às vezes, né, o caso é, de algumas edificações, a própria estrutura metálica, se não me falha a memória, ela tem que ter uma milimetragem mínima que ela tem que ter para ela ser utilizada como um captor, né? Então, a própria estrutura metálica aqui do SPDA, ela seria a captação, né? Você não tem uma captação tipo um terminal aéreo ou um captor Franklin que aproveita, lembra lá em eletricidade eletrostática, né? O poder das pontas, as cargas elétricas, elas tendem a se acumular, né, num corpo. É lógico, lá na física a gente pega um corpo regular, né, tipo uma esfera, ou seja, a sua geometria é toda regular. As cargas elétricas, né, por isso que tem os experimentos, a maioria dos experimentos em eletricidade, né, eletrostática, principalmente, eletrodinâmica, eletromagnetismo, os corpos são o quê? São esferas, porque as cargas elétricas, né, e o campo eletromagnético gerado a partir desse campo elétrico, eles geralmente são uniformes, porque o corpo é todo uniforme. Mas já, né, um corpo que ele não tem uniformidade, o que seria essa uniformidade? Seria, por exemplo, deixa eu mudar a cor aqui, né, que esse preto aqui tá terrível. Essa uniformidade, né, é porque esse corpo aqui, ó, ele tem simetria bilateral, né, um lado se a gente seccionar ele aqui no meio, um lado é simétrico ao outro, lógico que eu estou mostrando aquele em 2D, né? Mas ele em 3D, né? Como aí do 2D passa para o 3D uma esfera, né? E tem simetria bilateral e tem. Se você seccionar ele aqui em 90 graus aqui, ai, a simetria, se eu não me engano, é longitudinal, se não me falha a memória aqui. Então, todas as cargas elétricas vão se espalhar uniformemente. Aí já num captor Franklin, né? Vamos simular aqui se esse projeto tivesse, né, um captor Franklin aqui. Aí como esse captor aqui, ele não tem simetria nem bilateral, nem transversal, né? Ele é totalmente assimétrico. E para melhorar aqui, né, a questão, você tem o que? Pontas, né? Ele além de assimétrico, ele tem aqui pontas, e lá na eletrostática a gente aprende, né, o poder das pontas. Ou seja, as cargas elétricas, elas tendem a se acumular nas pontas. Igual não tem aquela experiência lá da esfera de Van de Graaff, né? Deixa eu só achar aqui o... Ó, esse videozinho tem aqui da esfera de Van de Graaff, né? Essa aqui é uma esfera caseira aqui, ó. Aí tá vendo, ó? Você tem esse aparato aqui, ó. Esse aparato aqui tá montado, né? Você tem essa esteira aqui,
Aí você tem o processo de eletrização por atrito aqui, ó, com esse pente metálico e a esteira, essa correia aqui. Já internamente aqui dentro da esfera aqui, ó, você tem o processo, né, da eletrização por indução. Né? Então, e segundo, né, as leis empíricas que foram, né, comprovadas através de experimento, né, que é além do poder das pontas, é o que é o princípio da gaiola de Faraday. As cargas nesse corpo, esse corpo ele é o quê? Ele é isométrico, ele tem uma isometria, né? Ele tem uma regularidade, porém, vocês estão vendo que ele é uma casca, né? É uma casca de uma esfera aqui, né? Igual a gente vê lá na matemática lá do terceiro ano. Então, quando esse corpo é carregado, as cargas elas tendem a ficar na superfície externa desse corpo. Por isso que lá na subestação aqui, ó, deixa eu pegar a planta da subestação. Você tem esse cubículo aqui, está muito pequeno, mas geralmente, vamos supor que essa subestação abrigada ela fosse maior aqui, ou tivesse mais transformadores. Aí geralmente você vai ter uma estrutura metálica aqui, que essa estrutura metálica ela vai servir como se fosse essa esfera aqui. Ou seja, qualquer descarga que vier aqui do barramento, aqui, ó, do primário desse transformador da subestação, e vamos supor que deu um curto ali, sei lá, jogaram grafite ali. A gente sabe que na Segunda Guerra Mundial o pessoal jogava nos barramentos aí das bombas, né? Aí na hora que ela explodia, ele pulverizava grafite. E daí ele quebrava a rigidez dielétrica do ar e tornava o ar, no momento em que aquela bomba com grafite explodia, né? Tornava o ar o quê? Condutor. Porém, se eu pulverizar aqui, todo o arco elétrico que sair aqui do primário do transformador, ele vai parar nessa tela de proteção que fica aqui, porque ela vai servir, aí é lógico, né? Você tem o aterramento, né? Você vai ter o aterramento aqui da subestação. Olha, ó, segue para a malha de aterramento, ó. Então, a descarga elétrica, ela vai chegar até portão e, como se diz, estranhamente ser drenada para o aterramento. E seria a gaiola de Faraday, só que reversa, né? No caso aqui. Aí por isso que lá nos livros de física, né? É porque é o seguinte, muita gente tem a dificuldade, porque a física, né? Pelo menos para você provar alguns fenômenos, é meio abstrato, né? A gente fica lá fazendo, né, associação de resistores série em paralelo. A gente não sabe, é de comer ou passar no cabelo, esses resistores, como é que eu vou utilizar ele? O que que é um resistor, né? Aí geralmente aí a gente aprende, né, com resistor, que é uma carga, principalmente aí na indústria, dedicada ao quê? Dedicada geralmente a aquecimento. Tinha aquela lâmpada antiga, né, que ela nem mais é produzida. Se houver alguma ainda no mercado, aquela de sódio, né, vapor sódio, se houver, é porque ainda tem estoque. Mas basicamente uma resistência ela dissipa calor, né? E você tem várias aplicações. A resistência muito, né, do filamento lá é muito baixo. E ali você tem, né, ou o vapor sódio, ou então o vácuo mesmo ali no invólucro aí da lâmpada. E vai haver o quê? Vai ficar incandescente, porque a resistência é muito baixa e a corrente, como vocês viram lá, a eletricidade, ela vai tender ao infinito, né? Quanto mais próxima de zero a resistência, né? A corrente ela tende ao infinito, é inversamente proporcional, né? Mesmo em um potencial elétrico ou uma diferença de potencial elétrico pequeno, tipo, né, 110 ou 220 volts. Então,
as cargas elétricas que vêm aqui da correia, elas automaticamente vão ser drenadas para a superfície externa dessa esfera aqui do experimento aí de Van de Graaff, né? E aí eles descobriram esse estranho fenômeno, né, que e um ser humano, né, ele tem simetria bilateral, ou seja, o que ele tem de um lado aqui, né, ele tem do outro, né? Só que o corpo, ele não é o quê? Eu falei até o nome agora há pouco, né? Ele não tem uma regularidade. A geometria dele não é regular. Inclusive, nós temos pontas, né? A ponta do cabelo, né? As pontas dos dedos aí, dos apêndices aí do pé, da mão. E daí as cargas, né, que esse corpo recebe, elas têm a tendência de acumular, né? Enquanto, como se diz, mais pontudo, mais as cargas vão se acumular. Já na esfera, elas vão se acumular o quê? De maneira uniforme. Toda ela, né, a eletricidade estática, né, geralmente, se eu não me engano, eu me lembro quando eu ia lá no laboratório de física, era espantosos 50 mil volts. E estava lá na especificação da esfera lá do laboratório, né? Pensa, 50 mil volts é muito potencial elétrico, mas é aquela história, é um potencial elétrico provindo o quê? De uma eletrização, né, estática, né? Ou seja, você não tem uma fonte, entre aspas, infinita de potencial elétrico. Você tem aquele acúmulo de carga, é por isso que dá aquele faiscamento. Agora, se tivesse acoplado, né, a uma geradora de energia, uma hidrelétrica, e viesse por barramentos, né, aí você tem o quê? Um acúmulo de carga infinito, vamos dizer assim, ou pelo menos enquanto a tomada d'água lá estiver convertendo energia mecânica para energia, né, elétrica aí. Então, aí por isso que esses 50 mil volts aqui, mas não deixa de ser doloroso, né? Na hora que a gente descarrega aí, dependendo, ainda mais se você tiver um machucado aqui na mão, né? E esse machucado ele vai doer aí, né? O potencial elétrico. Tá vendo, ó? Lembra lá do Shiryu lá, ó? Cólera do dragão, olha, ó. Ó o cabelo dela aqui, ó. Ele tá recebendo cargas de mesmo sinal aqui, ó. Aí por isso que a indústria, né, a indústria se utiliza desses conceitos para gerar, né, o que é chamado de, né, um sistema de supressão aí de descargas atmosféricas, né, que tem a captação, tem as descidas, né, igual está mostrando aqui, e finalmente o aterramento, que é onde toda essa descarga, essa energia, ela vai ser dissipada. Inclusive, se fosse eu que desse o nome aqui, eu não chamaria de para-raio, né? Eu chamaria de chama-raio. Você faz justamente, né, as regras que tem lá em NBR 5419, né? Elas falam que o sistema de para-raio ele tem que ser instalado, né, o mais alto possível naquela edificação. Então aqui mostra aqui, ó. Tá vendo? Ó? Quanto mais ela se eletriza, não sei se vocês perceberam aí, ó. Vê, tem um, ó, vocês estão percebendo que ela tá fazendo assim com a língua, assim, ó, né? Passando a língua assim na boca. É porque na hora que você recebe carga eletrostática, né? E se ela fica acumulada no seu corpo, você tende a sentir um formigamento, né? Que são o que porque lá no livro de física fala, né? Que o potencial elétrico, né? É a força, né, que impulsiona os elétrons, né? Mas ele é muito mais, né? Ele não é uma força simplesmente, né? Ele é o quê? Ele é uma energia potencial, né? Elétrica, ou seja, ele tem a energia acumulada naquele corpo. Aí é por isso que a corrente elétrica ela só é gerada quando há uma diferença de potencial, seja de um potencial de um valor, né, diferente de zero, tipo 220 volts, para um potencial igual a zero, que é o terra lá, né, que é o 0 volts. Então provavelmente ela tá sentindo aqui o formigamento, né,
Aí você sente relatos aí, né, do pessoal que trabalha na linha viva, né, principalmente a linha viva de transmissão, né, onde você usa uma roupa, né, que você vai entrar no potencial, ou seja, você vai virar uma gaiola de Faraday humano, né? O pessoal fala, oh, nossa, eu sinto um formigamento aí, professor. Parece que eu tô assim com o corpo todo anestesiado, assim, um formigamento, um negócio, né? Que são todos os elétrons, né? Lembra lá, se eu não me engano, é lá em termologia, né? Que conceito lá de temperatura, né? Que é o grau médio de agitação das partículas, né? Que compõem um corpo. Ou no caso lá, quando a gente está esquentando lá um fluido, né? Sei lá, a água do café, né? Então, a eletricidade estática, ela vai conferir ao corpo, né? No caso é a menina aí do experimento, e vai conferir a esse corpo um grau de agitação, né? Dos elétrons livres que ele tem no corpo dele. É por isso que ele sente esse formigamento, e se ele está isolado, ele fica, né, com esse potencial elétrico. Mas é igual aquela história, né? Se você tem o potencial, não quer dizer que você vai gerar, né, uma corrente elétrica, um arco elétrico. Você tem um potencial para fazer, né? Mas só vai fazer se houver uma diferença de potencial. Por isso que o pessoal lá da linha viva, principalmente o da transmissão, trabalha e não morre, né? Porque ele vai entrar no potencial, ele momentaneamente, quando estiver fazendo o trabalho, ele vai receber né, aí é lógico, vai utilizar roupa especial, né, com tratamento químico já, um tratamento químico diferente do tratamento que é aquele para combater o incêndio, né, se houver ali um arco elétrico, né? Então ele tem um tratamento lá com prata, né? E também tem algumas roupas especiais que a trama, ela tem uma roupa antiga de gaiola de Faraday que ela tem três camadas, né? A camada da roupa, a camada é uma trama metálica, né? E a camada interna, que é mais camada com roupa, com tratamento químico anti-chama. E tem outra não, que elas são entrelaçadas, tanto o fio normal aí, que seria um fio de roupa, né, com um tratamento químico, o anti-chama, juntamente com esse metálico, e, mas só que para ficar barato, né, eles fazem esse tratamento químico com prata. Esqueci que tipo de. Deve ser algum cloreto aí, algum da classe aí de sal aí. Então, ó, vocês estão vendo que ela está sendo. A carga está acumulada. Se tivesse descarregando o cabelo dela, ó, tá com a mesma carga elétrica, lembra lá? Cargas iguais, geralmente gera o quê? Repulsão, né? Por isso que ela tá parecendo um Shiryu aqui, ó. É porque, assim, na real, pessoal, por exemplo, o projeto aqui que a gente fala de vários, né? Tanto projeto elétrico, projeto de SPDA, né? Ele basicamente, o de SPDA, ele é pautado nos princípios aí da eletrostática. Daí você utiliza, né? Por exemplo, uma descarga atmosférica, ela vai tender, isso não é uma certeza, né? Mas ela tende a probabilidade, né? Inclusive a probabilidade é a única área aí da matemática, né? Que é uma área, ela tem uma dualidade, né? Ela é exata, mas ao mesmo tempo ela não é exata, né? É uma probabilidade. É mais provável que aconteça o que tem a maior probabilidade lá no cálculo. É igual, vamos supor, eu tenho uma esfera aí do tamanho do planeta Terra, né? Tem aí milhares aí de bolas pretas, e eu tenho apenas uma bola branca. A chance de eu enfiar a mão nessa esfera e pegar a bola branca é muito pequena, né? É quase que zero. Mas não existe essa chance. Então, né, se você fizesse a pergunta a um supercomputador, né, é lógico que ele ia falar que não, ó, pegue e escolha a bola preta, né, que é o que tem a maior quantidade.
Mas é certeza que você vai pegar a bola preta? Não, você tem uma chance. Então, a análise ela é exata, mas é o que é provável que ele pegue uma bola preta, mas existe uma chance naqueles milhões, milhares, né, dele pegar a bola branca, né, a famigerada bola branca. E se ele pegar, ele vai falar, olha, vou jogar essa IA, vou jogar esse computador fora, ele é burro. Não, ele não é burro. Ele falou que a maior probabilidade é de você pegar a bola preta que tinha em maior quantidade, né? Aí eu fiz esse exemplo absurdo, né, para vocês entenderem, né, que a estatística, né, ela é exata, porém, ela não é, ela tem essa dualidade, né? Ela tem uma probabilidade de que seja aquele valor, não que exatamente vai ser, né? Certeza, uma igualdade, né, que vai ser. Do mesmo jeito, quando você coloca um captor, aproveitar o que eu já fiz aqui, né? A probabilidade da descarga, se ela vier, é que ela caia primeiro no corpo maior, né? Se você estiver em pé aqui, ainda mais próximo do espaço protegido aqui, ó, a probabilidade é que o raio caia na captação primeiro em vez de você, né? Aí se não tiver, por exemplo, se tiver um espaço aqui limpo, a probabilidade de cair vai ser em você, porque você é a estrutura maior que tem aqui. Aí por isso, então por isso que eles colocam, vocês estão vendo que é um projeto baseado não numa exatidão, mas em uma série de experimentos que a gente tem lá na eletrostática e que eles dão subsídios, né, para você gerar uma série de regras e que hoje em dia dá 4 volumes lá da NBR 5419. Então, e aí eles se valem do poder das pontas aqui. Então, se houver uma diferença de potencial entre a nuvem lá, que o pessoal lá chama o cumulonimbus, né? A maior probabilidade, né, é que essa diferença de potencial vai acontecer no corpo mais alto, primeiro, como se diz, a primeira vantagem, e segundo, no corpo que tem uma ponta, né? Que as cargas elétricas, a tendência é dela o quê? Se acumular nas pontas. Aí é mais ou menos o projeto de SPDA, como se diz, é você com a NBR 5410 debaixo do braço e você lembrar desses princípios lá da eletrostática, que vai te ajudar bastante. Então, esse primeiro aqui, né, vocês já entenderam, né? A estimativa aqui, ó, né? Você vai arbitrar aqui qual que é o hora, né, de cada profissional, caso ele entre no escopo do projeto. Alguém tem uma dúvida? Deixa eu dar uma olhada na 2 aqui, para lembrar o que que é. Atividade 3, estou abrindo ela aqui, pessoal. Ah, que é o que a gente viu na aula passada, né? O colega de vocês pediu a dica. Ó, gente, é igual esse aluno que eu pedi para ele reenviar. Leiam aqui, ó, veja a tag da legenda, ó. Tarefa do projetista é em azul. Tarefa de terceiro, né, o terceirizado, é em vermelho. O marco do projeto seria quando começa, por exemplo, a etapa de, sei lá, levantamento de campo barra documentação, que é as documentações iniciais. Então, o marco do projeto é onde que ela começa, essa etapa, e onde que ela termina, por exemplo. Tem cronogramas desses aqui, ó, que o pessoal coloca, por exemplo, o marco do projeto só que no início, que foi a assinatura do contrato, e no final dele, que é a última etapa, por exemplo, o encerramento do contrato. Pode ser desses dois jeitos. Ou você coloca ele no início e no final, né, de todos os itens, os 21 itens, no caso dessa tarefa aqui, ou você coloca no início e fim de cada etapa aqui, né? Vamos supor, essa durou 5 dias, essas 3 dias. Lembrando aqui que, né, no Microsoft Project da vida aí, você pode colocar, aqui ele colocou em semanas, né? Se eu não me engano, acho que eu mostrei para vocês um lá de cronograma do prontuário das instalações elétricas, lá eles colocam em meses, né? Aí depende aí
do que foi acordado aí com a equipe de manutenção aí da empresa, né? Então você pode setar com dias ou semanas, meses. Aí no caso aqui, né, com essas etapas, aí se eu não me engano, acho que dá uns 30 e poucos dias. Mas é lógico, se você tiver todos esses itens aqui, né? Tem projeto aí que você não vai assumir todos esses itens. Então, isso aqui é o do 2. Eu acredito que esse do 2 a gente falou até bastante na aula passada, né? Acredito que não tenha mais dúvidas. Tem mais alguma dúvida aí? Já está quase no final da aula. Vou fazer o seguinte, na próxima aula vamos falar do 3 aí, que se não me falha a memória, deixa eu dar uma olhada aqui. Esse que é o descritivo. Deixa eu já pegar da folha aqui, para eu lembrar o que que é. Se eu não me engano, é o cálculo. Três é o dimensionamento de eletrodutos. Isso, é o cálculo de eletrodutos. Aí, geralmente, assim, sugestão, eu não sei se lá na página, vamos ver aqui. Não, ele colocou em Word, tá, é DocX, né? Eu aconselho vocês a colocar no Excel, que até ajuda. E os itens aqui, deixa eu pegar a folha aqui de. Não, não tá aqui. Vou pegar esse aqui, um que eu fiz aqui. Certinho. Aconselho vocês a automatizar aqui, ó. Fazer tipo esse aqui, ó. Aí o que que eu fiz? Eu não me lembro qual capítulo que é. E aí tem aqueles cálculos, né? O que que eu fiz aqui, ó, para até facilitar minha correção. Eu automatizei aqui, ó. Aí na próxima, como já está praticamente no final, né, da aula aqui, aí na próxima aula a gente falar aqui e ver o cálculo de cada um, ó. Eu peguei as informações que tem lá, né? E aí o restante eu automatizei aqui, né? Tá certo que eu sou meio enferrujado aqui no Excel, né? Mas eu pedi as dicas aqui dos colegas aqui, aí eu fiz um recordar é viver, ó, coloquei as fórmulas aqui. É porque tem para soma, né? Algumas diferentes de uns programas aí que eu utilizo aí, MATLAB e outros aí. É a dica, o que vem lá na tarefa de vocês é em Word, é uma tabela semelhante a essa daqui. Aconselho vocês a fazer, que aí facilita mais ainda para vocês. Daí eu vejo que, né, que vocês utilizaram a fórmula, tá bom? Aí na próxima aula a gente fala dele. Beleza, pessoal? Já vou aqui já deixar renderizando e já pedir para o mais rápido possível. Fiz essa atividade aí, eu fiz os cálculos no Excel, mas depois eu transferi ela de volta e Não, de boa. PDF. Não, assim, eu dei a dica assim de fazer no Excel, que aí fica mais fácil. Você vai colocando os valores lá, né? Mas assim, tem aluno que me entrega, faz ele ali, né? Usa a mão livre, né? Que hoje em dia o Excel tem, né? Tem uns que usa mesa digitalizadora, faz a mão livre ali, ou então digita, né? Como se diz, né? Estando, né, em conformidade com a proposta. Beleza. Mas assim, a dica do Excel que ele te ajuda a visualizar, né? Beleza, pessoal? Aí na próxima aula já me lembrem aí, falar, ó, professor, a última atividade aí, ó, vamos ver a capivara aí da última.
Beleza, pessoal. Vou parar aqui a gravação e já renderizar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.